como eu posso receber um poder sobrenatural para viver aqui nesse mundo? Será que é possível isso? Eu receber um poder de um outro lugar, um poder de um outro reino para operar aqui nessa terra? Como eu posso ter um poder que vai me fazer vencer sobre a ansiedade, né? Muitas vezes a ansiedade também é uma batalha diária em alguns períodos da nossa vida. Como eu posso vencer questões até emocionais mesmo, questões que estão na sua alma? Como você pode vencer desafios que acontecem na sua história, na sua vida? Será que existe um poder que realmente opera aqui nesse mundo enquanto nós estamos nessa breve passagem por aqui? É sobre isso que eu quero falar com você. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Eu creio que você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque tem algo especial para você nesse momento. E nós vamos ver aqui que ao longo da história, homens simples, homens letrados, mas também homens iletrados, homens cultos, mas homens também que não eram tão cultos. Esses homens operaram em um poder sobrenatural aqui na terra. E esse mesmo poder, ele está disponível para a sua vida, está disponível para nós hoje. E eu quero falar a fonte do poder. Qual que é a fonte do poder? A fonte do poder é a vida de oração. Sabe? Quando alguém tem uma vida de oração, uma vida de conexão com Deus, sabe? Ela começa a operar e ela começa a viver de uma maneira diferente. Então, muitas pessoas, por exemplo, se preocupam muito com coisas que desagradam a Deus. E isso parece, em um primeiro momento, parece bom. Mas você precisa ter o entendimento correto, porque algumas dessas pessoas, elas acabam focando mais no que é pecado do que focando na presença de Deus. A Bíblia diz que nós devemos chegar perto de Deus, nos aproximar de Deus, e Ele vai se aproximar de nós, sabe? Então, a vida de oração vai nos proteger, sabe, de cair em tentação. Jesus, lá em Mateus 26, versículo 41, fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E ali ele está falando em um momento que Jesus sai e Jesus volta, e quando Jesus volta, aqueles que ele tinha pedido para esperar um pouco ali, que tinha pedido para vigiar, para estar em oração, eles não conseguiram vigiar, eles não conseguiram ficar em oração nem mesmo por uma hora. E eu quero mostrar aqui isso para você, porque a partir de hoje Deus está levando o seu relacionamento com Ele para um próximo nível. Deus quer que você fale com Ele e Deus quer que você ouça Ele falar. Sabe, tem batalhas que ninguém pode vencer por você. Tem batalhas que Deus quer que você aprenda a lutar e vencer. Você está ouvindo isso? E aonde você vai receber um poder espiritual? Através da sua vida de conexão com Deus. Ah, mas Deus não fala comigo. Deus fala com você. É que tem pessoas que não oram, que não tiram o tempo de oração, e tem pessoas que oram, falam bastante e não faz silêncio para ouvir Deus falar. Se você começar a orar para ouvir Deus falar, você vai ouvir Ele falar. Agora, deixa eu enfatizar algo que Deus está colocando aqui no meu coração agora. Tem um tipo de pessoas que nunca conseguem ouvir a voz de Deus, sabe? Tem algumas razões para isso, mas eu vou falar uma que Deus está enfatizando aqui para mim. São pessoas que têm a consciência culpada. Se você tem a consciência culpada, então dificilmente você vai ouvir a voz de Deus. Agora, você já confessou os seus pecados, você já pediu perdão dos seus pecados por maus pensamentos, palavras e obras, ações. Aí você deixou o pecado de lado. Você que falava mal de alguém, ou você que estava com um sentimento ruim em relação a alguém, você pediu perdão e deixou isso de lado, sabe? Então você colocou diante de Deus. Deus te vê em Cristo Jesus, Ele te vê justificado no sangue de Jesus. E aí, Ele te justificou dos seus pecados. Agora, se você deixar uma acusação vir na sua mente, e você não tiver essa consciência da justificação,
a sua consciência espiritual em Jesus, que você já é justificado no sangue de Jesus, então você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque fica aquela acusação na sua mente, você não consegue ouvir Deus falar, sabe? Agora, eu vou ler uma escritura para dar uma base sobre isso, mas antes eu quero mostrar aqui, olha o que Jesus fala aqui em Mateus 26, né? Eu vou ler a partir do versículo 40, que diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você está ouvindo isso? Quando que está falando que Jesus ele se retirou para um lugar chamado Getsêmani, e os seus discípulos, ele diz, sentem aqui, eles estavam com Jesus, Jesus começou a orar, e ele levou consigo Pedro e 2 discípulos, os filhos de Zebedeu. Ele começou a sentir uma grande tristeza, uma grande angústia, Jesus, porque estava chegando o momento que ele ia ser preso, estava chegando o momento dele ir para a cruz. Então ele chama os seus discípulos e ele deixa eles deixam os discípulos por um momento, e os discípulos não puderam vigiar e orar nem por uma hora. Agora, o que quer dizer essa palavra vigiar? Eu estou falando aqui de um poder espiritual para você não ficar todo o tempo se preocupando com o pecado, sendo que era para você estar passando tempo na presença de Deus, passando tempo se envolvendo com Deus, se preocupando com Deus, se preocupando com a palavra de Deus, sabe? É claro sim que você deve vigiar, é claro sim que você deve estar atento aí, né? A coisas que não são do agrado de Deus, que pode te atrapalhar sim, né? Mas, muito mais do que isso, quando você tem a vida de oração, vai ser natural você andar fazendo aquilo que agrada a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, existe uma glória do Senhor que é liberada sobre nós para que a gente venha andar de uma maneira que agrada ao Senhor. Então, até para a nossa vida de santidade, quem vai nos capacitar? É o Senhor, sabe? E olha aqui a palavra vigiai, no original, no grego, diz assim, o significado dessa palavra vigiai que Jesus falou, ela é dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo, tomar cuidado para que por causa da negligência e da indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Agora, a partir da vida de oração, sabe? Isso vai trazer uma sensibilidade para você que vai te ajudar a vigiar. Opa, tem um pecado aqui, você vai focar no que é de Deus. Você não vai... tem pessoas... O que eu quero dizer assim, tem pessoas que ficam tão preocupadas, né? Eu já tenho ido por alguns lugares e alguns anos, em vários ministérios diferentes. Não é privilégio de ninguém, não. Mas as pessoas ficam assim, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Só que assim, eles não estão vendo o que pode. Eles não estão vendo que Deus está chamando, se aproximem de mim e eu vou me aproximar de vocês. Então, às vezes, por estar tão preocupado com o que não pode, abre mão de fazer aquilo que pode. O que pode? O que pode é ter uma vida de oração. O que pode é aprender e meditar na palavra. Tem gente que fala, não sei meditar na palavra. Eu já falei aqui com vocês. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar na palavra. Por quê? Quando a pessoa está se preocupando, ela está pensando em tudo que pode dar errado. E aí isso gerou ansiedade. Isso aí enfraqueceu você, né? Mas quando você está meditando na palavra, você tem algum versículo que Deus está enfatizando para você. Você está pensando, nossa, Deus está querendo falar realmente isso aqui comigo. Deus está falando aqui que ele cura, que não tem impossível para ele. Olha o que aconteceu na vida de Abraão. Pega lá capítulo 17 de Gênesis, lê até o capítulo 21, onde Deus começar a te chamar a atenção. Você começa ali, passar um tempo pensando sobre isso, que seja um versículo. Você não precisa ser um PhD em teologia para meditar na palavra, não. Você começa a meditar na sua simplicidade e o Espírito Santo vai te ajudar
sabe? Aí o que acontece? Isso vai vir um poder espiritual sobre você. E essa palavra, ela vai começar a te encher de fé. Você vai falar, não tem mais impossível. Tudo que é da vontade de Deus aqui para mim, tudo que está dentro do propósito de Deus acontece, não tem impedimento. Você começa a ter uma visão sem limitação. Você começa a descobrir, quando você medita na palavra, você começa a descobrir que Jesus quer te curar. Tem gente que fala assim, será que Jesus quer me curar? Ué, você já vê na palavra revelada que Ele quer te curar. Será que Jesus quer me libertar? Você já vê na palavra que Ele quer te libertar. Mas e se não curar e não libertar? Bom, aí é soberania de Deus. A nossa parte é orar, a nossa parte é crer, não é verdade? A nossa parte é fluir na unção. Muitas vezes quando Deus revela algo também, é que Ele já está operando. Quando Ele revela através dos dons espirituais, tem dois tipos de revelação aqui, através da palavra e dos dons, é que Ele já está operando. Então quando você medita na palavra, a sua visão começa a ser expandida, e você começa a ver que você veio de um outro reino. E nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Tem um poder espiritual na nossa vida. Então começa a meditar mais no que Deus pode fazer. Começa a meditar mais na palavra. Olha o que Jesus diz aqui. Eu estou falando da importância da vida de oração para receber poder espiritual, um poder de outro reino, do reino de Deus, para operar aqui na terra, para viver aqui nessa terra, cumprindo a nossa missão nessa breve passagem. A gente está aqui por um curto espaço de tempo. A Bíblia fala que a nossa vida é como um sopro, né? E olha o que Jesus fala aqui exatamente sobre isso. Ele fala, não peço que os tires do mundo. Olha a oração aqui de Jesus. Não peço que os tires do mundo, e sim que os livre, que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Sabe? Aqui tem algo muito importante. Primeiro, Jesus está falando, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, né? Mas que sim os guardes ou os livre-os do mal, né? Eles não são do mundo. Aqui ele está falando, nós não somos desse mundo. E Jesus também não é desse mundo. Mas ele pede então, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui o que Deus está falando aí com você? A importância da oração e da meditação na palavra. Eu sei que no começo é difícil, mas pega a palavra e começa a meditar sobre ela. Alguns de vocês aqui, Deus vai trazer por revelação um livro, um capítulo e um versículo da Bíblia. Teve épocas da minha vida, mesmo que eu estava lendo algumas outras coisas na Bíblia, mas tinha um versículo que estava só ele sendo enfatizado para mim. Por quê? Era algo que eu precisei, né? Preciso e com certeza vou precisar durante a minha jornada aqui na Terra. Então é um versículo que eu estava sempre meditando sobre ele. Então quando o inimigo vem com ataque naquela área, sabe? Eu já tenho a palavra bem firmada na minha mente. Falou, opa, aqui não. Você está ouvindo? Você fica com a mente firme em Deus. Você fica com a sua mente firmada no propósito de Deus para você. E olha o que diz aqui. Eu fiz citação, agora eu vou ler. Na verdade eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo 23. Que fala, deixem que o Espírito... O Evangelho não é sobre comportamento. Comportamento é psicologia. O Evangelho é sobre um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com Deus, sabe? Então o que ele está falando? Deixem que o Espírito, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Você está ouvindo isso? Então, quando você está vivendo de acordo com a sua nova natureza em Jesus, você está alimentando o seu espírito através da vida de oração, da meditação na palavra, da vida de adoração também. O que acontece? Você é revestido. Você é revestido da sua nova natureza.
A nova natureza, ela começa a estar por cima. Tem algo que vem sobre você. Existe um revestimento espiritual. É como se você tivesse uma veste e vem uma veste por cima, sabe? É algo que vem por cima. Esse algo que vem por cima é muito poderoso. Ele começa a, talvez a palavra seja essa mesmo, aniquilar, ou M-A-T-A-R. Ele começa você entende? Tar, a velha natureza. A velha natureza começa dead, começa morreu, entendeu? Tem palavras aqui que tem que falar com sabedoria. Então, começa a matar essa velha natureza. Falei. Tem que falar, né? E aí, quando vai matando essa velha natureza, eu vou falar, a sua nova natureza é aquela natureza que foi criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A sua nova natureza vai te levar a viver um poder espiritual, a ser como Jesus aqui na terra. Nós não somos Jesus, mas nós somos como Jesus. Tem isso na Bíblia? Tem. Primeiro, João capítulo 4, versículo 17, está falando ele sobre viver no amor de Deus, e está falando para viver como Jesus viveu. Aí está falando assim, que assim como ele é, nós somos nesse mundo, sabe? Jesus enfrentou as piores dores humanas, seja ela na alma, seja ela no físico. E aqui nesse capítulo 26, que eu comecei lendo aqui em Mateus, está falando exatamente sobre isso. Jesus falando, se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus já sabia que ele ia passar por uma morte de cruz. Jesus já sabia, porque o propósito dele, ele veio para isso. Ele veio para concluir a missão dele através disso aqui na terra, através de se entregar na cruz. Ninguém teria poder suficiente para pegar Jesus e pôr na cruz, não. Ele se entregou por nós. Ele se entregou porque ele ama você. Ele se entregou para que você pudesse ser livre do pecado. Ele se entregou para que hoje você pudesse ser revestido da nova natureza. Isso significa que o pecado não tem mais domínio sobre você, que a carnalidade te prejudica e ela não tem mais domínio sobre você. E Deus quer que você seja livre da consciência culpada. Tantas pessoas aqui não conseguem orar, por quê? Porque tem a consciência da culpa, mas não tem a consciência do que Jesus fez com você. O que Jesus fez com você foi o suficiente para te libertar do poder do pecado. Foi suficiente para que você tenha uma nova consciência. Eu já ensinei isso aqui várias vezes, a consciência espiritual. O que é essa consciência espiritual? Eu estou tão consciente de que eu sou um justo, de que eu sou justificado no sangue de Jesus. Eu estou tão consciente que eu sou um filho de Deus, sabe? Que eu não tenho espaço para vir culpa sobre a minha mente. Isso significa que eu não vou mais errar, não vou mais pecar? Se em algum momento errar, né? Então saiba que Jesus é o seu advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Você está ouvindo isso? Então no momento que você pecar, rapidamente o Espírito Santo, na verdade o Espírito Santo, se você vigiar e orar, ele vai estar incomodando você, ele vai livrar você de pecar. Mas se porventura aconteceu algo aí, então você entenda que você precisa se arrepender rápido, e no momento que você pede perdão diante de Deus, assim, rapidamente, ele vem e já te perdoa, e ele já te dá consciência da justiça, porque Jesus te substituiu na cruz. E aí o que ele vai fazer? A cada dia você vai sendo aperfeiçoado, de glória em glória, sendo transformados segundo a sua própria imagem, segundo a imagem de Jesus, sabe? Então é de glória em glória que nós somos transformados. É de glória em glória que nós somos transformados, e é em espírito, alma e corpo também nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não tarda para cumprir a sua promessa, mas Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento não é choro, não. Pode envolver choro, porque o pecado traz tristeza, mas arrependimento é quando alguém muda. Se você mudou, você não teve mais aquela atitude de antes, então você se arrependeu.
Agora, se você falou que você se arrependeu e continua ainda no pecado, você ainda não se arrependeu. Você está ouvindo isso? Agora, o que é que Deus está te falando aqui nesse momento? Deus está te falando, ó, você precisa se aproximar de mim, porque eu vou me aproximar de você. E vai vir um poder espiritual no nosso relacionamento. Que esse poder espiritual, ele vai tanto ser benefício para a sua alma, você está ouvindo? Vai ser bênção para as suas emoções, para os seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, eles vão estar todos guardados, sabe? Mas, sobretudo, ele vai ser bênção para o seu homem interior, para a sua vida espiritual. E o que Deus faz no espírito, ele traduz para a alma e para o corpo físico, segundo a sua necessidade. Você está ouvindo isso? Olha o que diz aqui Tiago, capítulo 8, no versículo... Aliás, Tiago, capítulo 4, né? Tiago, capítulo 4, no versículo 8. Olha o que diz. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, uma boa oração para nós sempre é: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, se você tem algo aí para se arrepender, se arrependa agora. Peça perdão diante de Deus agora e ele vai vir te justificar e você vai receber poder espiritual enquanto você ora. E a sua consciência culpada, ela vai ser enfraquecida, ela vai ser cancelada. Pelo sacrifício de animais, o sacrifício de animais ele podia cobrir o pecado, sabe? Agora, pelo sacrifício de Jesus, o pecado é retirado. Eis aí o Filho do Homem, né? Aquele que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Você está ouvindo isso? E de quem que ele tira o pecado? De quem que confessou ele como Senhor e Salvador. De quem recebeu ele como Senhor. E recebeu a justiça de Deus. E a partir daí começa a andar em justiça. Começa a ter vida de oração e por isso vai andar em justiça. Vai andar fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor. Sabe? O sacrifício de animais tinha o poder só de cobrir os pecados, não de retirar. Agora, o sacrifício de Jesus, ele teve o poder de retirar o pecado. Você está ouvindo? Retirar o pecado da sua vida. Da sua vida aí. Deus está falando é com você, sabe? Então, se você agora precisa se arrepender, faça uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações. E fala assim: Senhor Jesus, me santifica na sua verdade, na verdade da sua palavra. Fala: eu confesso agora ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Fala: em nome de Jesus, amém. Gente, Hebreus 10, versículo 22 diz: entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Sabe o que isso significa? Tem a forma mais complexa e tem a forma mais simples. Eu vou falar a forma mais simples para você hoje. Sabe o que significa isso? Entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada. Você está vendo isso? Significa que você pode entrar diante de Deus como se você nunca tivesse pecado. Eu vou falar. Você está ouvindo isso? Como se nunca tivesse pecado. Eis aí, eu vou pegar uma outra escritura aqui para você. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Ó, ele tira o pecado do mundo. Isso quer dizer, Deus está falando, você precisa entender uma coisa: dos seus pecados,
eu já não me lembro mais. O que passou, já passou. Tem gente que não consegue ter vida de oração porque na hora que você vai orar, começa a vir todo tipo de acusação na sua cabeça. Por causa da velha natureza que está ainda muito forte, porque você não consegue fortalecer a nova natureza, sua natureza espiritual, né? Nós temos duas naturezas quando recebemos Jesus, natureza espiritual e natureza carnal. Você não consegue receber poder espiritual com tanta acusação na natureza carnal. Você precisa receber a revelação espiritual de que Jesus já retirou o seu pecado. Por que que o inimigo quer te manter com a consciência culpada? Porque assim ele tem espaço, a sua parte carnal fica forte e ele tem espaço para continuar te mantendo no pecado ou continuar te mantendo longe do poder de Deus agir na sua vida. E esse poder de Deus vem para te transformar, para te santificar, para te curar, para te dar saúde até emocional. Porque alguém que está cheio de acusação na mente pode ter certeza que algum problema na alma, né? Começa no espiritual, dá problema na alma e problema até no corpo físico, né? Alguma enfermidade, algo assim. Agora, olha o que diz aqui em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está ouvindo isso? Lá o boi ou os animais, eles poderiam cobrir os pecados. Agora Jesus veio para fazer algo diferente, para retirar. Você quer que eu fale uma coisa aqui para você? Quando você está em Jesus, ele olha para você e te vê como justo, eu vou falar. Quando Deus olha para você, ele te vê como se você nunca tivesse pecado. Ele não vê o pecado, ele vê o sacrifício de Jesus. Ele te vê como justo. Você está vendo? E quem é Jesus? Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Colossenses fala na Bíblia sobre quem é Deus, quem é Jesus, né? Quem é Jesus? E Efésios fala quem nós somos em Jesus. Sabe? Então, 2 livros aí poderosos que rapidinho você lê, são livros curtos. Se você quer ter revelação da sua identidade espiritual, leia livro de Efésios. Se você quer ter revelação de quem é Jesus, leia livro de Colossenses. Há alguns anos já eu falo isso, né? E aqui, João está falando. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você está em Cristo Jesus, quando você está em Jesus, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você é visto no mundo espiritual como se nunca tivesse pecado. Você está ouvindo isso? Por quê? Por causa de você não, por causa que Jesus te substituiu. Quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Tem muita gente aqui com problema emocional, tem muita gente aqui com problema financeiro, tem muita gente aqui com problema na família e não sabe a raiz, o que originou tanto problema. A gente não está isento de passar por aflições nesse mundo, mas tem gente aqui que está precisando algo especial de Deus. E a raiz do problema é o quê? É a consciência culpada. A raiz do problema é o quê? É o pecado. Que Jesus já veio para resolver o problema do pecado. Você está vendo? Então, a partir de hoje, faça uma confissão aqui séria. Um compromisso sério com Jesus. A Bíblia fala assim em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a sua boca você confessar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe? Você será salvo. Você está ouvindo? Recebe a sua salvação agora. Deus criou o mundo pelo poder das suas palavras. Deus restaura todas as coisas pelo poder das suas palavras. E Deus está te salvando agora. Você vai ter alguém aqui, vai ter o nome escrito no livro da vida nesse momento. Agora mesmo, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu confesso ao Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Você pode dizer amém? O sacrifício de Jesus é totalmente suficiente.
para te dar uma nova natureza, te levar a viver uma nova vida a partir de hoje. Lá, Hebreus confirma isso, mas eu vou falar a profecia original. A regra da primeira menção, né? Jeremias capítulo 31, creio que é versículo 34, fala assim: dos seus pecados não me lembrarei mais. E do que o profeta estava falando ali? O profeta está falando que o Espírito Santo ia ser derramado. Ele está falando que vai vir uma nova lei sobre o meu povo. A lei não vai mais estar escrita em algum lugar, mas a lei vai estar dentro de você. O que significa a lei dentro de você? O Espírito Santo vai vir dentro de você. O Espírito de Deus vai vir dentro de você, sabe? Ele vai vir dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai vir dentro de você para te guiar em toda a verdade. Ele vai vir para te guiar por revelação, por visão. Ele vai vir para te revelar através da palavra escrita. Ele vai vir para te guiar, te dando forças, te capacitando a viver de uma maneira que agrada a Ele, uma vida de piedade, sabe? É o Senhor que vai te capacitar. Tem gente que fala, não posso ir para Jesus. Por quê? Porque eu não tenho força para fazer o que Deus quer. Que bom, você é a pessoa perfeita para vir para Jesus. Por quê? Ele veio exatamente para os fracos. Mas não para que os fracos continuem fracos, não. Para que na sua fraqueza Ele aperfeiçoe o poder dEle. Diga ao fraco, eu sou forte. O que quer dizer isso? O poder que está na minha vida não é meu. O poder que está na minha vida é o poder de Deus. Ele que me capacita em todas as coisas. Essa prova não vai te fazer você parar. Essa luta não vai fazer você parar. Por quê? Porque é o poder de Deus que está agindo aí na sua vida. Ele vem para te salvar em todas as dimensões, em todos os sentidos. Olha isso aqui. Ele vem para te salvar de todos os sentidos. Ele vem para te salvar dos problemas que você enfrenta aqui, assim como Ele já tem te salvado para a eternidade. Você está ouvindo? O espírito do homem é o espírito eterno. Então, quando você recebe Jesus, você recebe a sua salvação. E eu creio que o apóstolo Paulo falou assim: agora, provem pela maneira que vocês vivem, que vocês se arrependeram. Uma outra coisa que fala assim: vivam de uma forma a confirmar a salvação de vocês. Então a nossa salvação é confirmada através da vida de oração e de obediência ao Senhor. E é Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos capacitar. Livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, que tem me impactado muito esses dias, e nós vamos orar. Eu quero orar aqui por milagres. E não só orar por milagres, mas nós vamos continuar vendo os milagres. Joel capítulo 3, versículo 10 diz: digo fraco, eu sou forte. Isso significa o quê? Significa que a nossa força vem de Deus e não de nós mesmos. Você está ouvindo? Tem uma força sobrenatural vindo sobre a vida de alguém que está aqui. Porque Deus tem algo especial contigo. Você está ouvindo aí? Deus não abre mão de você. Tem algo especial que Deus te enviou para cumprir na terra. E você não sai da terra. Você não sai da terra até que Deus venha te transformar, que Deus venha te preparar, até que você venha frutificar dentro do que Deus te chamou. Você está ouvindo isso aí? Tem uma frutificação já programada na vida de alguém. Tem uma frutificação programada na vida de alguém. E alguém aqui está sendo impedido de sair da terra. Deus está restaurando a sua saúde física. Deus está restaurando a sua saúde emocional. Deus está restaurando a sua vida em várias áreas. Para quê? Para que você venha viver o que Deus planejou para a sua história. Você está ouvindo isso aí? É palavra aqui para alguém. Recebe. Vamos orar? Vamos orar. Depois eu vou declarar aqui o salmo da proteção de Deus e o nome de Jesus vai ser glorificado. Existe poder na oração. Existe um poder espiritual. Você precisa aí entrar em um novo tempo de não só ficar preocupado com o pecado, não, se preocupa com Deus e com a palavra de Deus, sabe? Não fica se preocupando com o que não pode, mas se envolve com aquilo que pode, se envolve com a presença do Espírito Santo, se envolve com a palavra. Aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. O Senhor diz para nós nesse momento. Que especial, gente. Pai, no nome de Jesus, tantas pessoas aqui não têm visto qual era a raiz do problema.
mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem falado. Eu peço que o Senhor agora dê o entendimento para cada um que está aqui. O entendimento da importância da vida de oração. O Senhor nos diz, vigiar e orai, para que não entreis em tentação. Então nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar nesse momento. Nos ajuda, Pai, a ter vida de oração. Nos ajuda, Pai, a ter a sabedoria para entender até as armadilhas, os laços do inimigo, para que nós continuemos sempre firmes dentro da sua vontade, do seu propósito para nós. Pai, eu oro agora em especial para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão com uma enfermidade física, para aqueles que estão com uma enfermidade na alma. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial, liberar a unção que quebra todo o jugo. Eu peço que o Senhor venha trabalhar hoje na raiz espiritual. Que todo espírito de enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Alguém foi curado aqui agora, e eu nem vou falar duas vezes, nós só vamos agradecer. Porque o Senhor me diz assim, que tem alguém sendo curado aqui agora. Eu vi umas feridas, e eu via também uma dor, como se fosse uma fisgada, uma dor na região da coxa de alguém, sabe? Na região da coxa de alguém. Tem um versículo que fala de região da coxa, que eu estava meditando esses dias, e agora Deus está me mostrando alguém que está com a dor na região da coxa. Você que está com uma dor, Jesus está te curando. Jesus está te curando agora. Sim. Glória ao nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Gente, eu vou falar. Tem pessoas aqui que o inimigo pôs tanta acusação na sua cabeça que você está vivendo meio que assim como se fosse na sua cabeça. Entende bem que Deus está quebrando um laço aqui, ó. Alguém vai entender isso aqui. Você está vivendo na sua cabeça, é como se você está vivendo assim uma mentira, como se você fosse uma pessoa de fachada. Por quê? Você sente uma culpa aí dentro de você, tem uma consciência culpada. Aqui em Hebreus capítulo 10, 22, nós acabamos de ler que Deus ele tem o poder de te livrar da consciência culpada. A sequência aqui de Mateus 26 é o quê? É Pedro negando Jesus. Só que logo em seguida, Pedro já se levanta com autoridade. Pouco tempo depois, se levanta com autoridade para pregar em Atos 2 a mensagem do arrependimento. Olha só como ele tinha uma consciência de justiça de Deus. Como ele tinha uma consciência de que ele era santo, de que ele era justificado no sangue de Jesus. Agora, tem alguém aqui, olha o que Deus está me falando aqui. Olha que coisa especial, que coisa forte. Tem gente aqui que você está assim no meio das pessoas, ninguém sabe. Mas tem gente, você mesmo, na sua cabeça está o laço que Deus está quebrando agora. Você fica falando assim, nossa, eu sou uma pessoa pecadora. E sem Jesus você é pecador mesmo. Mas agora no Espírito, você precisa entender, ter uma consciência espiritual. Entenda espiritualmente o que Deus está te falando. Você tem que entender que Deus já te vê justificada. Deus já te vê justificado. Deus já te vê justificada. Você está ouvindo? E você vai parar de se sentir a partir de hoje que você é uma farsa. De que você está agindo ali, você está andando ali, mas você não está sendo uma pessoa verdadeira. Por quê? Porque o inimigo está acusando aí você. E Deus te trouxe aqui para te libertar. E Ele está falando com você aqui, ó, Hebreus 10, eu vou ler de novo. Hebreus 10, versículo 22. Você precisa ser livre dessa consciência culpada. E o Espírito Santo está falando com você agora. Por quê? Porque o mesmo Pedro que Jesus falou assim para Pedro. Pedro, primeiro Jesus deixa os 3 discípulos, ele fala assim, vocês não puderam vigiar nem por 1 hora? Depois ele fala, vigiar e orar para que não caiam em tentação. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já tinha falado sobre isso. E o que acontece em seguida? Olha aqui, Pedro nega Jesus. Depois que Pedro nega Jesus, passa pouco tempo,
e ele já estava pregando no nome de Jesus. Você está ouvindo? Em Atos 2 você sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes. Em Atos 3, sabe o que ele estava falando? Vendo que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, e eles falavam ousadamente a palavra de Deus, realmente reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus, sabe? Pouco tempo depois já estava pregando em nome de Jesus. Agora me fala assim, me fala uma coisa. Como alguém pode trair Jesus, pode negar Jesus, né? Trazendo para os nossos dias agora, e logo em seguida está falando no nome de Jesus? É porque ele tinha uma consciência da justiça de Deus. Esse é o Evangelho. Jesus veio para substituir o pecador. Ele veio para retirar o pecado daquele que recebe a ele como Senhor e Salvador. Eles não tinham consciência de pecado, eles tinham uma consciência da justiça de Deus. Eles tinham uma consciência de que eles eram justificados no sangue de Jesus. Você está ouvindo isso? E Deus hoje está desembaraçando esse laço aí, esse emaranhado de fios na sua cabeça. Você que acha que você mesmo se considerava uma farsa. Você mesmo se considerava que você não era uma pessoa, sabe? Ah, não sou uma pessoa de verdade. Por quê? Você estava com a consciência do pecado ou da acusação. E Deus está falando que está te dando uma consciência de justiça. Porque você já confessou seus pecados, você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje Ele está te dando uma consciência de justiça. Você está ouvindo isso? Ele está te dando uma consciência de justiça. Ele retirou o pecado. É como se nunca tivesse pecado no mundo espiritual. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Aonde precisa de transformação? Na nossa alma. Para simplificar a alma são seus pensamentos, sentimentos e os desejos. Ou, de uma maneira mais complexa, seu raciocínio, suas emoções e seus instintos. Então, seu raciocínio, suas emoções e seus instintos estão querendo trabalhar ao contrário da forma de trabalhar do Espírito de Deus. E Deus está falando, não, a partir de hoje eu te dou uma consciência de justiça. Você está ouvindo isso? Recebe, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Gente, é isso. Eu vou ler aqui Salmo 91 hoje, apenas um versículo. Apenas um versículo aqui. Versículo 2. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. Você está ouvindo isso? Tem uma proteção de Deus sobre a sua vida e Deus acabou de destruir um laço, um embaraço aí que estava tentando paralisar alguém que veio aqui nessa oração hoje. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Deus é bom. Gente, nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Vou pegar aqui o nosso livro. Esse é o nosso livro. Olha lá, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Você pode adquirir através do prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Tem aqui na descrição. Se Deus está falando com você sobre ofertar, libera essa oferta aí, sabe? Vai ser especial. Tá aqui na descrição as formas de ofertar, tá bom? prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp você pode adquirir o nosso livro. Já adquire agora. Deixa para depois não. 19995883146. Até o nosso próximo encontro. Até lá.